Aonde está Deus? Aonde está Deus nesses momentos, né? De calamidade, nesses momentos onde não temos respostas. As religiões, as teologias procuram desenvolver suas teorias, suas doutrinas para trazer essas respostas. E você, diante de tudo isso, com a sua crença, até mesmo aqueles que são ateus, o fato de você não crer em Deus não significa que você não creia em algo. Você não crê na existência de Deus, isso já é uma crença. E as religiões diversas, cada um de nós tem a sua formação religiosa, espiritual, e independente da ciência, daquilo que a ciência tem apontado, que é muito importante para nós, no aspecto, na perspectiva da fé, com o seu conhecimento que você tem de Deus, aonde está Deus? Como Deus tem se posicionado com relação ao coronavírus? Pela minha experiência teológica, pastoral, que não me dá todas as respostas, que não envolve todas as situações, eu não tenho experiência suficiente para isso, mas diante das minhas limitações, a minha experiência me leva a pensar que existem aqueles, vamos colocar, restringir aqui ao meu nível de experiência, que é no meio cristão. Aqueles religiosos que ainda são muito envolvidos com o Antigo Testamento, na Bíblia, eles vão ver um Deus ali, a perspectiva que o Antigo Testamento mostra, o que eles interpretam de Deus, vai levá-los a pensar que o coronavírus é uma ação divina para punir a humanidade, sobretudo os pecadores. Então, a presença do coronavírus é sinal de pecado, falta de santidade, e Deus está utilizando-se desse recurso para punir os pecadores e para chamar as pessoas para um arrependimento. Aqueles que já têm uma visão triunfalista, apocalíptica das coisas, trazendo mais para o Novo Testamento, principalmente no evangelicalismo pentecostal, neopentecostal, provavelmente vão deduzir que é um sinal do fim dos tempos, que Jesus está prestes a voltar, que possivelmente vão apresentar alguns cálculos, vão citar alguns versículos, algumas passagens do Novo Testamento, para comprovar que é o final dos tempos, que Jesus está voltando, que o coronavírus é uma das pragas do Apocalipse, que é uma preparação global para o surgimento do anticristo, pois possuem uma visão, uma interpretação literal das escrituras apocalípticas, né? E eu respeito todas essas opiniões, as outras diversas que devem existir por aí, mas como sempre eu gosto de apontar, de expressar um caminho do Evangelho, né? Mais uma análise no comportamento de Cristo, de Jesus histórico. Nessa perspectiva do Evangelho, que não é a leitura dos Evangelhos feita pelas religiões cristãs, mas não é o Evangelho como uma religião, mas o Evangelho como um estilo de vida, demonstrado por Jesus na sua plenitude. O Antigo Testamento, Deus dos exércitos, estaria agindo por meio do coronavírus para punir os pecadores. Numa visão triunfalista, apocalíptica, ele seria uma preparação para o surgimento do anticristo,
e retorno de Jesus e arrebatamento da igreja, onde acredita-se que a igreja vai permanecer intocável em meio a essas pragas. Agora, na perspectiva do Evangelho, pelo que eu leio nas Escrituras, possivelmente o coronavírus ele está apenas, assim como nós humanos, procurando sobreviver. Então nós humanos vamos lá, cavucamos um pouquinho de terra, tiramos uma minhoca e utilizamos ela colocamos no anzol para pescar um peixe. O peixe está lá no rio, nós pescamos esse peixe, vai se alimentar da minhoca, ele vai comer aquela minhoca e nós o retiramos e comemos ele. Então o peixe come a minhoca, nós comemos o peixe e não vemos mal nisso porque estamos todos tentando sobreviver. Os veganos olham isso e ficam chocados porque acreditam que os carnívoros estão tirando a vida de um ser vivo, né? E também possui meu total respeito. Contudo, os veganos não vivem sem se alimentar também. E vão lá e cultivam, ou vão no campo e pegam uma plantinha e vão temperar aquela planta e fazer algo, um alimento com aquela planta. Precisamos dar conta também que a planta também é um ser vivo. Ela também nasceu, cresceu, e ela também tem a sua existência. E ela também é um componente desse mundo do qual nós vivemos, que está sendo devorado, vamos assim dizer, por nós para a nossa sobrevivência. Então, nesse mundo, nessa busca pela sobrevivência, o coronavírus não está fazendo nada consciente de causar dano à humanidade por maldade em si. Ele apenas é um vírus que passou por um processo de adaptação, de mutação, se tornou resistente às defesas do nosso organismo e está procurando sobreviver. Então Jesus, o que eu acho que Jesus diria para nós com relação ao coronavírus? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, nesse mundo nós vamos ter contratempos e uma luta pela sobrevivência. O vírus procurando sobreviver e nós procurando sobreviver também. Em meio a esses contratempos, nós devemos ter bom ânimo. E em meio a esses contratempos também podemos aprender muitas coisas, né? Aí a nossa rotina é mudada, parece que o isolamento acaba contribuindo para a gente sair daquele tipo de encantamento que estamos acostumados a viver, aonde não damos importância para muitas coisas, principalmente para nossa fragilidade de vida, de existência. E ao mesmo tempo nós vemos que o ser humano ainda tem muito o que aprender, né? Porque o egoísmo, o partidarismo ainda se faz presente, muito presente, nós vemos por aí. Ainda existem pessoas preocupadas consigo mesmas apenas, indo ao mercado, comprando o máximo de alimento que tem para estocar para si, e sem se importar com os outros. E ao mesmo tempo vemos pessoas voluntárias, procurando ajudar no que podem. Então aí nós vamos fazendo a nossa reflexão. Jesus, para mim, Deus, onde que está Deus em meio a tudo isso? Para mim, pela ótica do Evangelho, compreendendo que o que está acontecendo é apenas um fenômeno da natureza, para mim, Deus está junto aos moradores de rua, Deus está junto às pessoas internadas no hospital, Deus está, como sempre esteve, junto dos mais fracos, junto dos idosos, junto da população que compõe um grupo de risco, que tem limitações de saúde.
Deus sempre está ao lado dos fracos, oprimidos e marginalizados. E se faz presente no meio deles, não como um espírito invisível, mas sim através de nós. Essa é a proposta do Evangelho, que nós, ao fazermos o bem a esses pequeninos, estamos fazendo a Deus. E quando nós estamos junto desses pequeninos, Deus está junto deles. Porque Deus agora habita em nós, né? Deus não habita em montes, em uma cidade específica, um país. Deus não é de um povo, exclusivo de um povo. Deus não está mais nos templos, Deus está em nós. E até isso é tema para um outro vídeo, né? Essa questão dos templos, como que o evangelicalismo tem lidado com essa situação, já que eles concentram a sua espiritualidade no templo até os dias de hoje, mas Jesus já há 2000 anos nos ensinou que ele não está mais no templo, ele está em nós. Mas fica aí a minha colocação, meu contraponto para a sua reflexão nesta manhã. Peço que você se cuide, que você busque um isolamento social à medida do possível, que possamos também ponderar a questão econômica, porque uma crise econômica também não vai ser brincadeira para enfrentarmos, e que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender o que realmente está acontecendo, para não ficarmos aí em nome dele falando coisas tão distantes daquilo que realmente é. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus.